Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos estar dando início, ao culto dessa noite. Eu vou estar orando para a gente poder começar. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos da igreja. Ó Pai, quero te agradecer a vida de cada um ali, ó Deus, que tem participado, ó Deus, direto e indiretamente, ó Pai, dos cultos, ó Deus, das organizações, ó Pai. Cuida de cada um ali, ó Pai, que no meio dessa pandemia o Senhor possa estar nos ajudando, nos fortalecendo, cuidando, ó Pai, nos livrando de todo o mal, ó Pai. Esteja com cada um, com seus familiares, ó Pai, abençoando, ó Deus, a cada dia. Cuida de nós nesse culto, ó Pai, esteja com a mensagem que vai ser trazida aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através dela, ó Deus. Muito obrigado, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, eu queria estar agradecendo, os irmãos, agradecendo as orações feitas, porque, como muitos sabem, eu fiquei doente, acabei sendo contaminado aí pelo Covid, e fiquei muito ruim ali, acabei parando na UTI do hospital, não para ficar entubado, mas para ficar em observação, porque eu tive muitas alterações, então eu agradeço a oração dos irmãos ali, senti o cuidado de Deus naquele momento tão difícil ali que eu passei, e tenho certeza que isso também foi através da oração dos irmãos, então quero agradecer, estou melhorando a cada dia, não estou 100%, ainda acabei ficando com uma embolia pulmonar, por conta do vírus, então ele me deixou dessa forma, vamos dizer assim, e eu estou cuidando, estou tratando, todo dia eu tenho que tomar o anticoagulante, para poder afinar o sangue e não correr nenhum risco, de vida, porque quando eu parei no hospital, até que eu estava bem ruim, com dores, tudo, eu estava com risco alto ali de infarto pulmonar, então por isso eu tenho que tomar esse medicamento. Inicialmente são 5 meses, quando eu saí de lá o médico me disse que são por 5 meses o tratamento. No dia 14 agora eu fui na pneumologista, ela me disse que são 5 meses mesmo, que às vezes pode ser mais, mas menos que isso não vai ser. Então ela olhou meus exames ali, viu qual era a minha real situação quando eu ainda estava internado, me examinou ali na hora e disse que o pulmão tinha melhorado, que eu estava melhorando, então eu disse também para ela que realmente eu sentia essa melhora, até mesmo na alimentação, na disposição, então a cada dia eu tenho melhorado e eu agradeço de coração aí o carinho, a oração e a preocupação que os irmãos tiveram comigo, muito obrigado, e até tratando aqui do tema aqui, na leitura que eu vou estar fazendo, fala um pouco disso que os irmãos fizeram, desse amor, que vai ser o tema da mensagem também. Então eu vou estar lendo João capítulo 13, o versículo 34, os irmãos estejam acompanhando aí suas Bíblias, abrindo aí ou ligando a sua Bíblia, então João 13, o versículo 34, diz assim: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então, esse novo mandamento dado por Cristo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei, o horizonte do mandamento, do amor, então se estende. Amar o próximo como Cristo o amou. O amor passa a ter uma medida cristocêntrica, Esse amor é o único que pode manter a comunhão cristã, a comunidade cristã unida, sempre centralizada em Jesus Cristo. Então a gente tem que estar sempre lembrando disso, qual que é o horizonte desse novo mandamento, então ele passa a ser uma medida de amor cristocêntrica, diferente aí do que o mundo acha do que é amor, e esse é o único amor que pode manter a comunidade cristã unida, sempre centralizada em Jesus, então que possamos estar sempre lembrando disso, vamos estar passando agora para o tema de missões, dando continuidade, que nós estamos na campanha de missões nacionais. Então eu vou estar fazendo a leitura aqui do tema e da divisa, o tema é: porque Ele me amou.
né? A divisa é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,19. Tá? Tenho 2 avisos aqui também, né, de missões. O primeiro é o alvo da nossa igreja, né? Então o nosso alvo ele ficou estipulado esse ano em R$4.000, tá? Então a gente acabou, né, o pessoal acabou estipulando esse valor aqui por conta da pandemia, né? A gente também está sem conseguir fazer alguns eventos na igreja, né? Então isso acaba, a gente não pode aí aumentar muito para não fugir, né? E o segundo é que a campanha de missões ela vai ter a duração de 2 meses, né? Então é o mês de setembro agora que é o que a gente está, e o mês de outubro também continua a campanha de missões, tá? Então agora a gente vai estar assistindo um vídeo de missões, né? Então vão ser sequência de 2 vídeos, né? O primeiro vídeo é o vídeo de missões com a ênfase oro, né? E depois o segundo vídeo vai ser a música da campanha de missões. Tá? Então eu queria até ler aqui uma frase de Charles Spurgeon, né? Onde ele fala assim: deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e ele será o seu Deus na cova dos leões, né? Então é de um texto do Spurgeon aqui, né, falando da oração, e a ênfase desse vídeo, né, fala isso da oração, tá? Então a gente vai ter o vídeo de missões com ênfase oro. Depois, em seguida, a música da campanha de missões, né? Seguida da música, a equipe de louvor vai estar dirigindo esse período, e após o Wanderson vai estar trazendo a mensagem para a gente aqui, tá? Um forte abraço a todos aí, que Deus possa nos abençoar, amém? Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir para o clubinho, aí para os cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora estou na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isma e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente: vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja: não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir, eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus, e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles 3, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo para o culto do Clube Missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá, e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perder tua vida atrás,
noite, irmãos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, tão somente para louvar ao Senhor e bendizer o seu nome. Eu vou estar deixando aqui um versículo no Salmo 113 que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai o servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Então eu convido você nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor com a irmã Débora e louvar ao Senhor por todos os seus feitos, por tudo que o Senhor, pela bondade do Senhor, pelo amor do Senhor para conosco, porque o Senhor também morreu por nós. Então, motivo de muita alegria, de engrandecer e louvar o nome do Senhor nessa noite. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu.
noite, irmãos. Como todos estão? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar os estudos deste mês sobre o amor de Jesus. E o tema para a mensagem de hoje é: porque Ele nos amou, devemos amar de igual modo. Porque Ele, Cristo, nos amou, devemos amar uns aos outros de igual modo. Então, o texto base para a mensagem de hoje está ali em João 13, de 32 a 35, que diz assim: se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, Jesus estava ali, né, na sua última noite com os discípulos. Depois viria ali ele seria entregue às autoridades, e Jesus estava dando as suas recomendações finais. Como um pai dando as recomendações para os filhos, né, no momento de partida, no momento quando o pai está prestes a sair de casa por uma viagem temporária, ele deixa ali algumas recomendações para os filhos de cuidado, de atenção. E Jesus está fazendo exatamente isso, né? Inclusive, ele chama os discípulos ali de filhinhos e está dizendo que ele vai partir. E ele deixa uma recomendação. No texto, se vocês continuarem lendo, são várias recomendações, mas ele começa falando exatamente sobre o amor dele, né? E ele fala como será, né, o reconhecimento dos discípulos perante os outros a partir desse amor. Ele fala, a partir do versículo 34: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, a gente vai focar nesse trecho dessa fala de Jesus, e para a gente entender o que Jesus estava dizendo, a profundidade de que Jesus estava falando sobre o seu amor, a gente vai dividir essa fala em 3 partes, tá? Então, a primeira parte que a gente vai ver é: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. E como Jesus nos amou? Como foi esse amor de Jesus para cada um de nós? O amor de Jesus foi aquele amor que ele esperou alguma retribuição dos discípulos? Aquele amor onde ele, por amar, ele recebia coisas em troca? Ele amava só as pessoas que lhe agradavam, que faziam coisas em favor dele? Esse é o amor de Jesus? É assim que Jesus nos amou? Ele mostrou o seu amor para os seus discípulos e para as nossas vidas? Não, né? Jesus amou todos e demonstrou o seu amor para todos, né? Em Mateus 5, 44 fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha aí, começa a diferenciar um pouco o amor de Jesus para a forma com que a gente está acostumado a amar, né? Jesus amava, claro, né, todas as pessoas, inclusive aqueles que faziam aquilo que era bom para ele, mas Jesus fala assim em Mateus 5,44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Olha aí, mais uma condição, tá? Para que a gente seja filho do Pai que está nos céus, nós precisamos fazer isso que Jesus está mandando: amar os nossos inimigos
bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Difícil, né? Jesus fez isso. Jesus demonstrou esse tipo de amor para as nossas vidas. E digo que nós estávamos aqui, dentre esses que faziam essas coisas, né? Isso é o mandamento de Jesus, amar o próximo. Na história, né, de Jesus aqui, o tempo do ministério de Jesus, enfim, ele fez muitas coisas boas para as pessoas, curou, pregou, né, falou do amor do Pai, né? E ali eu separei ali algumas situações em que mostram que Jesus amou, né, com algumas coisas, de algumas formas diferentes daquelas que o povo judeu estavam acostumados, né? Eles, claro que eles amavam também as outras pessoas, né? Mas Jesus demonstra em alguns momentos que o amor dele é diferente, e era um amor diferente do que eles estavam acostumados a praticar. O povo judeu, eles tratavam como vizinhos, né? Eles acolhiam de uma forma especial e eles consideravam só aqueles que eram judeus. Tá? Aqueles que não eram judeus, eles tratavam de forma diferente. Jesus, ainda mais que tinha ali uma rixa, né, entre os judeus e os samaritanos, Jesus mostra o seu amor quando ele faz ali ele ensina quem é o próximo na parábola do bom samaritano, que todos conhecem, né? Jesus demonstra o amor usando uma figura bem prática para eles, que o amor que Jesus ensina, o amor que Jesus demonstra, não é aquele amor que eles estão acostumados, de só com aquelas pessoas que eles selecionam para amar, né? Jesus demonstra que o amor tem que chegar àqueles de fora, aqueles que são estrangeiros e que, às vezes, eles não são considerados vizinhos, não são considerados pessoas queridas, né? O amor que Jesus demonstra é o amor para essas pessoas. Jesus se assenta para comer, em outra situação, Jesus se assenta para comer com pecadores. Lembra desse trecho? Jesus está sentado ali comendo com os pecadores e os fariseus olham e ficam ali incomodados e questionam: quem é esse, né, que se diz ser rei, Deus, e está ali sentado com pecadores? E Jesus, ele, em amor, ele responde que ele veio buscar aqueles que estavam perdidos ao arrependimento, né? O curioso ali é que, quando Jesus responde, eu imagino que os fariseus pensaram só naqueles pecadores, né? Como se Jesus estivesse se referindo: eu vim, quem precisa de médicos são os doentes, não são os sãos, né? Eu fico imaginando os fariseus ali: poxa, então ele não está falando da gente, porque nós somos todos sãos. Mas, na verdade, todos estavam precisando de Jesus, todos estavam em pecado. Não só aquele em pecado, não só aqueles que estavam ali assentados com Jesus, que eram aqueles que, né, não tinham parte com Deus e que Jesus estava ali mostrando seu amor, mas inclusive os fariseus, para que os fariseus também se arrependessem, né? Isso que os fariseus, não sei se eles entenderam isso, não sei se eles entenderam a expressão de Jesus sobre o amor, mas Jesus veio amar todos aqueles que estão doentes, que precisam do amor. Não são aqueles que estão... Nós classificamos ali, talvez, na nossa vida, bom, são aqueles que nós gostamos, né? Mas o amor de Jesus, o amor que nós temos que amar de igual forma, é o amor para todas as pessoas, porque todos estão na mesma situação, na situação de pecado. Mateus 9:36 diz: Mateus 9 diz:
E vendo as multidões, olha só uma outra situação. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olha Jesus tendo compaixão do povo, porque eles não sabiam como agir. O amor de Jesus é aquele amor que ensina a palavra de Deus. É um amor que orienta as pessoas em como elas devem agir. É ter essa preocupação. Mais uma característica do amor de Jesus e que nós temos que ter, né? Nós temos que ensinar para as pessoas a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, porque é a palavra que é o caminho para as pessoas. E quando, né, a gente não tem esse amor de ensinar a palavra para as outras pessoas, quando isso deixa de ser prioridade, as pessoas ficam perdidas, né? E é a nossa função ensinar a palavra, porque nós conhecemos a palavra e temos que testemunhar da palavra. Isso é amar ao próximo. Nós estamos dando para o próximo a oportunidade de caminhar na linha correta. Em João 3,17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele tinha toda a autoridade de condenar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro estava caído, né? O mundo inteiro é caído. O mundo inteiro busca fazer aquilo que é errado. Nós somos assim. Mas Jesus não veio para condenar esses. Jesus veio para amar esses e salvar a vida desses. Todos aqueles que aceitarem esse amor, né? E nós temos que amar todos de igual forma. Nosso amor não pode ser um amor de condenação das pessoas, mas tem que ser um amor para a salvação da vida daquelas pessoas. Tá? O amor de Jesus é o amor que salva. A outra parte, continuando a parte do meio ali da expressão, é: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, amem uns aos outros como eu os amei, como que Jesus nos amou. Nós vimos, né, algumas coisas, não muitas, né? A gente não tem tempo para se aprofundar em todos esses aspectos, mas vocês, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Como devemos amar uns aos outros? Essa é a próxima pergunta. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O apóstolo Paulo, ali em Coríntios, ele fala um pouco sobre amor, né? Ele é um texto bem conhecido e que às vezes a gente não leva a sério ou vira, né, uma poesia e que a gente lê, acha bonito, mas que a gente não coloca em prática. Falando sobre o amor, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Quem ama é paciente, é passivo. Né? Nós somos assim com quem nós gostamos. O amor é o quê? É bondoso. Olha só que interessante. O amor não inveja. O amor não se vangloria, né? Ou tem leviandade. Não orgulha ou se ensoberbece. Não maltrata. Não procura seus próprios interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Olha só. Isso tudo a gente faz com facilidade com quem nós amamos. Quem é pai sabe disso. Como o amor que nós temos pelos nossos filhos é um amor que se enquadra em tudo isso daqui, mas é fácil a gente amar nossos filhos. O amor que nós temos pelos nossos filhos é algo extraordinário e todos nós somos filhos de Deus e Deus tem esse amor por nós. Nós temos que amar uns aos outros da mesma forma, praticar esse amor da mesma forma como Jesus fez. Mas não é fácil, né? Mas é um mandamento de Jesus. Devemos amar uns aos outros da mesma forma. Jesus amou todos dessa forma.
apóstolo Paulo também fala: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Importante a gente colocar uma atenção aqui, porque existem às vezes os falsos ensinos de que o amor supera tudo, tudo é amor, né? Existem pessoas que vivem uma vida em pecado, mas o amor é o amor de Jesus. Jesus ama todos de igual forma, e tudo é como se tudo fosse aceito, tudo pudesse ser aceito. Afinal de contas, Jesus é amor, Deus é amor, então se ele é amor, tudo é aceito. A gente tem que tomar cuidado, porque Jesus, ele nunca compactuou com aquilo que era errado. Jesus nunca passou a mão em cima do pecado, né? Ele amou o pecador, mas ele sempre falava: vai e não peques mais. Tá? Então, amar é gostar daquilo que é justo, daquilo que é verdade, né? Não se alegrar com aquilo que é errado. O amor não é amar aquele que faz uma coisa errada sem aquilo incomodar a vida. Nós devemos dar amor a essas pessoas, mas deixar claro que a atitude errada não é aceita. Tá? Então isso é importante. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, o amor nunca acaba. Que texto bonito, né? Quantas vezes a gente já não leu isso? Mas se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente não falhou em tudo isso daqui, nesse texto? Em Romanos 13:9, fala: pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai fazer nada dessas coisas. Adultério, porque você não gostaria que aquilo acontecesse com você, então você não adulteraria. Você não gostaria de ser maltratado, então você não vai maltratar outras pessoas. Você não gostaria de ser furtado, você não vai furtar outras pessoas. Você não gostaria de ser cobiçado, você não vai cobiçar outras pessoas. E qualquer outro mandamento é tudo ligado ao amor. Ao amor que eu espero, esse eu tenho que dar para as outras pessoas. Aquilo tudo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu tenho que fazer para as outras pessoas. Somos rápidos em esperar ser amados, mas atrasamos em amar as outras pessoas. E a terceira parte dessa frase de Jesus é: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E, com esse amor, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então, por que amar o próximo? Ser discípulo de Jesus é colocar em prática o que as Escrituras falam. É agir conforme Cristo agiu. Isso é ser discípulo de alguém. Se a gente não seguir como aquele que nos está discipulando, nós não estamos sendo discípulos. Né? Agora, se nós queremos ser discípulos de Cristo, temos que agir conforme Cristo quer que a gente haja. O maior exemplo, o maior ponto a maior expressão de amor de Jesus para nossas vidas foi Jesus ter a ponto de ter entregue sua própria vida por amor de nós. Porque nós somos muito bons, porque nós somos merecedores, porque nós agradamos a Jesus de uma forma que
chega a ser assim, não tinha outra opção para Cristo senão morrer por nossas vidas. Longe disso. Nós somos dignos de morte pelo nosso pecado. Mas Jesus nos amou a ponto de dar sua vida para que nós tivéssemos vida. Olha que interessante em Mateus 5, de 38 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que amor impressionante, né? E que nos toca, nos chama a que a gente analise as nossas vidas e que a gente perceba que a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a colocar em prática. Isso é algo importante que a gente tem que pensar. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de amar, inclusive aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós convivemos, os irmãos da igreja. Às vezes a gente tem dificuldade de amar até esses que são os nossos. Imagina amar os outros. Né? E Jesus veio para amar todas as pessoas e espera que a gente ame todas as pessoas. Você se lembra daquela, em Mateus 18, a partir do versículo 23, a história daquele rei que decidiu fazer, cobrar as contas ali dos seus servos, e chegou a vez ali de um servo que tinha uma dívida impagável, ele não tinha como pagar aquilo. E ele era digno de prisão, era digno de ficar preso, ele não ia ter como pagar aquela conta. E aquele servo chega, implora, pede o perdão, e aquele rei perdoa todas aquelas dívidas e dá aquela dívida como cancelada. Quando ele sai dali, ele encontra um servo dele, que estava devendo para ele, e agarra aquele servo com força, chacoalha, pede para que ele pague. Aquele servo não tem o dinheiro para pagar, e ele pega e manda aquele servo para a prisão, sem demonstrar nenhuma misericórdia, sem demonstrar nenhum amor para aquele servo, mesmo tendo acabado de receber o perdão da sua dívida. Só que o rei fica sabendo daquela situação. O rei fica inconformado de saber que ele exerceu um amor pelo aquele servo que não demonstrou o mesmo amor para o seu servo. Só que aquele rei era um rei justo. Ele não deixou, apesar de ele ter um amor enorme, ele não compactuava com a injustiça. E ele manda chamar esse servo. Ele fala assim: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu servo como eu tive com você? Olha que coisa impressionante. Já pensou? Nós estarmos nessa situação. E qual que foi o destino desse servo? Ele foi parar na cadeia. E nunca mais ele saiu de lá porque aquela dívida dele não era pagável.
Jesus está falando para nossas vidas. A dívida que foi paga por nós foi uma dívida impagável. Nós não temos como retribuir isso. Nós não temos como pagar essa dívida. Isso foi amor de Jesus. E a gente tem que amar o nosso próximo, exercer a misericórdia para o nosso próximo da mesma forma. Porque se Jesus nos cobrar desse amor, nós seremos dignos de morte. Seremos lançados na prisão eterna. É importante a gente pensar isso. Amar é um mandamento de Jesus. É aquilo que nos caracteriza como discípulos de Jesus. As pessoas vão nos reconhecer pelo amor que nós praticamos. O mundo está carente de amor. Aquelas pessoas que amam de fato as outras pessoas, elas vão ser reconhecidas como servos, discípulos de Jesus. Jesus fala em João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão em meu amor. Amar é um mandamento de Jesus. E para que a gente permaneça nesse amor, nós temos que obedecer aos mandamentos de Jesus. Não é uma opção amar o nosso próximo. Jesus nos amou primeiro para que a gente amasse o nosso próximo. E se nós reconhecemos esse Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós reconhecemos que Ele é o único caminho para que a gente chegue à salvação, e se nós aceitamos esse amor e esse sacrifício de Jesus, nós temos o dever de amar o próximo de igual modo. Porque isso é um mandamento. É assim que nós seremos reconhecidos como discípulos. Não podemos falar que somos discípulos se nós não amarmos o próximo. Então, essa recomendação de Jesus, para que a gente se encontre com Jesus depois, na volta de Jesus, nós temos que amar o nosso próximo. Essa é a recomendação que ele nos deixou, para que a gente ame o próximo, da mesma forma que ele nos amou, com justiça, com paciência, com fidelidade, que a gente tenha um olhar de compaixão para com o próximo. Isso não é algo opcional, isso não é algo que eu faço porque eu só faço para aqueles que eu quero. Não, eu faço para com todos, porque esse é o mandamento de Jesus. Jesus morreu na cruz por todos, e nós temos que amar a todos de igual modo. Amém? Que Deus nos abençoe, que a sua palavra possa abençoar a vida de todos os irmãos. Vamos orar. Ó Pai, louvamos o teu nome, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos guardado. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela possa, Pai, tocar as nossas vidas e que a gente possa ter uma transformação, Pai. Que a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos conduz, Pai. Que a gente possa exercer esse amor para com os nossos irmãos e que a gente tenha consciência, Pai, de todo dia demonstrar esse amor para com todas as pessoas, Pai. Que a gente possa deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso ego, esse sentimento que nós temos muitas vezes de querer ser justos e nós não somos. Pai, nós somos pecadores e fazemos sempre aquilo que desagrada ao Senhor, mas o Senhor é misericordioso e o Senhor nos perdoa quando levamos ao Senhor o nosso arrependimento, e que a gente possa exercer esse amor a todas as pessoas ao nosso redor e que assim a gente possa ser reconhecido pelos outros como discípulos do Senhor. O Senhor abençoe as nossas vidas, conduza a tua igreja, conduza todos que estão ali na liderança, que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus nos abençoe.